O Lucas aqui, acho que fez a pergunta completa e depois ele complementa. Eu vou ler para você para dar tempo de você tomar uma aguinha, descansar a garganta. Mas é o seguinte, boa noite. Uma pergunta, boa noite, Marcos. O Lucas, obrigado por tua participação. Sabemos que os contraceptivos surgiram na revolução sexual. Sem entrar no mérito do aborto, é lícito evitar filhos? Isso não é não depender do Senhor quanto a quantos filhos ter, e ele completa. Muitos católicos não evitam filhos, eles têm quantos o Senhor quiser lhes dar. São, abre aspas, abertos à vida. Deveríamos ser também o que o Senhor pensa sobre o assunto. É, o pessoal está apertando, viu? O pessoal não está dando mole, não. Valeu, Lucas. Eu já tenho recebido perguntas desse tipo, às vezes em comentários de lives, principalmente na live que a gente fala sobre aborto. Chega o pessoal perguntando, mas isso aqui, além do aborto, isso aqui não está errado também? Tem irmãos que vieram com perguntas até mais assim, importantes, perguntando se os próprios contraceptivos não são, de alguma maneira, não podem ser abortivos, né? E a gente tem conversado com irmãs, aqui eu não conheço nenhum irmão dessa área, mas tem irmãs que são dessa área, né? Trabalham com obstetrícia e todo esse tipo de coisa. E a gente tem procurado informação com eles, né? Com elas, eu diria assim. E eu vejo a necessidade de uma live sobre o assunto. Viu, Lucas? Eu sinto que a gente precisa trazer aqui algo e eu vou me esforçar nesse sentido. Talvez mais por final da live a gente podia tentar até fazer uma listinha de quais os assuntos que os irmãos consideram que são mais urgentes, né? Eu vou fazendo isso já, Marcão. Para me ajudar isso. Obrigado aí, Fer, porque eu tenho ainda, no começo aqui do meu canal, eu falei que tinha uma pasta aqui cheia de coisa, de esboço, de roteiros que eu não sabia onde botar, porque nós não temos esse espaço de púlpito tão grande assim, né? Por causa do nosso estilo de vida, né? Baseado nas igrejas, nas casas e tudo. Mas eu penso que esse tema, Lucas, é importante. Eu vou te dizer um pouco agora, tá? E eu preciso conversar mais com as irmãs. Tem uma irmã, inclusive, que eu já marquei com ela, depois não pude porque eu fiquei doente, e depois fiquei de remarcar e não consegui tempo para remarcar até agora. A gente tem estado realmente num atropelo de atividades, atropelo mesmo. Mas vamos começar aqui pela segunda pergunta, tá, Lucas? Eu creio que essa postura entre os católicos, ela acaba sendo mais comum do que entre as igrejas, vamos dizer assim, históricas, tradicionais, protestantes, ou até mesmo as modernas evangélicas, né? E isso tem o fato de que eu não sei qual é a doutrina oficial da Igreja Católica sobre isso, sobre a questão das relações íntimas. Né? Eu não sei qual é a doutrina oficial, mas eu sei que muitos ouvem que essas relações íntimas do homem e da mulher são pecado, tá? Se não for exclusivamente para a procriação, que Deus deu esse tipo de experiência para o ser humano por causa da procriação. Então, se você vai ter qualquer tipo de relação
que não seja para procriar, isso tem um viés pecaminoso. Né? Eu conheço, já vi muitos católicos com esse tipo de pensamento. E, voltando para a primeira pergunta, muitas coisas surgiram ao mesmo tempo que a engenharia social foi sendo efetiva, né? E eu penso que assim, a bomba inicial da engenharia social no Ocidente foi com o movimento hippie nos Estados Unidos, que redundou naquele festival de rock chamado Woodstock, que foi, acho que foi o ano de 68, se eu não me engano. Nós agora temos que ter um cuidado, tá? Porque aquilo ali foi, vamos dizer, o estopim da bomba mesmo da revolução sexual. Ela já vinha ocorrendo nos Estados Unidos, mas ela estourou em grande medida com aquele movimento hippie, né? Isso coincidiu, inclusive, com a minha juventude. Agora, nós temos que ser cuidadosos, porque nós não podemos dizer que tudo que aconteceu naquela época tem associação com a revolução sexual. Tá? Eu creio que os contraceptivos eles têm, sim, uma relação na medida que a revolução sexual é só um instrumento político. Né? Outros movimentos, há muitos movimentos hoje. Todos os movimentos que vocês veem que podem diminuir o crescimento populacional, todos eles são da mesma época. Todos eles surgem com força na mesma época. A revolução sexual é um deles. Né? Se você, por exemplo, tiver um par do mesmo sexo, você não vai procriar. Então, isso fez parte do pacote. Então, muitas coisas fizeram parte do pacote, mas não quer dizer que todas elas são condenáveis, né? Porque a cristandade aprendeu que é lícito evitar filhos desde a época da Reforma. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Esses movimentos evangélicos, onde os pais têm muitos filhos, ele é mais forte nos Estados Unidos. Eu vou falar por mim e pelos companheiros, nós nunca vimos como ilícito evitar filhos. Tá? Considero muito estranha, eu já ouvi essa frase em algum lugar, não me lembro de onde, que se você evita filhos, você não está dependendo do Senhor. Eu acho que essa frase ela carece de sustentabilidade lógica, de coerência lógica, porque há muitas coisas que nós temos na nossa vida e que nós dosamos e que vêm do Senhor. Tá? Eu, por exemplo, se eu for comer toda a comida que o Senhor dispõe que eu coma, eu vou morrer bem mais rápido, né? Então, mas se eu já vi gente, por exemplo, não querendo que a esposa deixe o trabalho para ficar cuidando dos filhos, e o argumento dele era esse: não, mas se foi o Senhor que deu esse trabalho, então nós vamos estar desprezando o trabalho que o Senhor deu para ela. Veja só, que argumento. Eu acho que esse argumento aqui ele é mais ou menos do mesmo tipo. Não, eu, assim, na minha prática pessoal, a esposinha e eu aqui sempre dissemos: e agora? Vamos querer? Agora não vamos querer? Vamos cuidar? Não vamos cuidar?
e sempre procuramos programar, planejar o nascimento dos filhos. E nunca, em nosso meio, ninguém falou que isso seria ilícito. E nunca vi nenhum mestre meu. Teve gente assim, como o Ivan, você está querendo isso, aquilo, mas o Ivan falava em tom de brincadeira. O Ivan nunca nos trouxe. Agora, tem tanta gente falando isso e perguntando isso, que eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar em conversar com os companheiros, a gente avaliar isso, mas eu creio que é muito, muito improvável surgir essa tendência no nosso meio. Eu sempre usei, eu e minha esposa sempre... Opa! Não travou aqui o microfone? Não, estamos te ouvindo bem. Então eu estou com o microfone do computador. Tá me Provavelmente, estou te ouvindo. Estou com o microfone do computador. Mas aqui. o teu áudio está ótimo, pode seguir. Tá ótimo. Bom, nós sempre tivemos programação aqui. Tá? Quando minha esposinha estava já com um pouquinho mais de idade, ela ficou grávida de um filho que nós não estávamos pensando em ter. Mas ficamos felizes, prontos e alegres para receber aquilo que para nós foi uma surpresa do Senhor. Mas ela perdeu o neném no processo, ficou visível que já era por uma questão de idade, né? E aí a gente passou a ter cuidados ainda mais redobrados. É isso, meu amigo. Creio que o teu comentário sobre esse tema, obrigado, Lucas, novamente pela tua participação, já responde muito em partes o que a Lívia pergunta aqui, tá? Sobre o mesmo tema. Se você quiser dizer algo, algum acréscimo. É pecado ligar as trompas e fazer vasectomia? Me refiro aos cristãos. Se é pecado, for pecado grave, eu estou lascado porque eu fiz vasectomia. E dizem que é irreversível, né? A cirurgia não volta atrás. Isso. Bom, estou expondo minha vida íntima aqui publicamente, é melhor eu me cuidar mais aqui. Acho que está respondido, Lívia.